Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Olá a todos, bom dia, boa tarde, dependendo de onde vocês estão. Agora são 11h03, não, desculpa, no Brasil são 10h03, a gente vai esperar mais 2 minutinhos para a gente poder começar. Obrigada, até já. Larissa, você já consegue me ouvir? Oi, Fernanda, consigo sim. Ah, tá ótimo, então. Podemos começar quando vocês quiserem, então. Podemos. Fernanda, você só consegue adicionar o Hélio Matter como um organizador também para ele conseguir ativar o microfone? Sim, só um minuto. Tá bom. Bom, enquanto isso, acho que podemos começar. Bom dia a todos e todas, eu sou a Larissa Kuroki, eu sou coordenadora de conteúdos do Instituto Acatu e vou mediar o webinar de hoje sobre ODS e comunicação da sustentabilidade dos produtos. Eu espero que sejam todos bem nesse momento tão atípico, todos se cuidando, mantendo a tranquilidade e principalmente mantendo a confiança de que tudo isso vai passar. Queria agradecer muito a presença de todos vocês, é muito importante para a gente ver tantas pessoas mantendo as suas atividades e continuando engajadas com os seus trabalhos. É uma pena que a gente não possa se ver, mas mesmo assim ficamos muito felizes em poder realizar esse evento diante do cenário atual. Fernanda, você pode passar para o próximo slide, por favor? Bom, os objetivos do webinar de hoje incluem falar sobre as diretrizes globais de comunicação de atributos ambientais, sociais e econômicos dos produtos, para ajudar os consumidores em suas escolhas de compra e debater a importância de se fornecer informações adequadas sobre a sustentabilidade dos produtos. E eu queria lembrar vocês de que o guia completo que será apresentado no webinar de hoje, ele está disponível no site da One Planet Network. E no final do webinar também nós teremos um tempo para debate, então vocês podem ir enviando suas perguntas no chat, que nós vamos filtrá-las para responder no final. Eu queria chamar primeiramente a Bárbara Dunin, para fazer uma apresentação sobre ODS. A Bárbara ingressou em 2013 na Secretaria Executiva da Rede Brasil do Pacto Global, onde ela contribui nas áreas de relações institucionais, estratégia e coordenação de equipe. Ela é formada em comunicação social pela PUC e tem MBA em gestão estratégica pela FGV, onde hoje é aluna no mestrado de gestão e políticas públicas. Então, Bárbara, passo a palavra para você. Super obrigada, Larissa. Bom, é um prazer enorme estar aqui nessa parceria com a Acatu e com o NEP para falar desse tema super relevante. Eu vou deixar a minha câmera ligada,
que eu acho que nesse momento de pandemia, quanto mais contato com outros seres humanos a gente tiver, melhor. Mas se estiver atrapalhando a conexão de vocês, eu peço que vocês avisem pelo chat e aí eu desligo, tá? Mas, bom, gente, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre ODS. Eu acredito que a maioria dos participantes aqui já tenha pelo menos ouvido falar dessa agenda, mas eu vou trazer um pouco sobre a visão, eu retomo um pouquinho, né, o que eles são, falo um pouco também sobre o papel das empresas para que eles sejam alcançados. Eu acho que os ODS agora, mais do que nunca, são uma agenda necessária e mais ambiciosa ainda do que já eram, né? E depois eu também fecho falando um pouquinho da conexão dessa agenda com a Covid-19, eu acho que não tem como a gente fugir desse assunto, e também sobre a importância do ODS 12, que eu acho que é o ODS muito central aqui da nossa conversa hoje, dentro desse contexto também, tá? Então, Fernanda, se você puder, por gentileza, passar o slide. Bom, gente, essa é a agenda dos ODS. Enfim, acho que também vocês já viram essas caixinhas antes, né? Eu convido sempre que vocês olharem para essa imagem, vocês não vejam eles como, de fato, caixinhas, né? Porque eles são um conjunto, como a gente diz, indivisível de objetivos, totalmente interdependentes. Eles fazem aí a conexão o tempo inteiro entre eles, eles dialogam entre eles. E a gente costuma dizer que um não será alcançado se todos os outros também não forem, né? É uma agenda que foi lançada em 2015 e ela tem a duração aí até 2030 para que o Brasil, enfim, o mundo, alcance os objetivos e metas que estão contemplados nessa imagem. O próximo, por favor. Falando um pouco da diferença de escopo, eu gosto desses slides porque eles falam um pouco dessa diferença de uma agenda para outra, né? A agenda dos ODMs foi a agenda que antecedeu os ODS, e os ODMs eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E aqui a gente entende que, em relação a escopo, os ODMs eles eram muito mais focados na questão da pobreza extrema, né? Eles tinham um viés muito mais social, com foco maior na questão social, enquanto que os ODS, acho que uma das grandes belezas da agenda, dos princípios dessa agenda, é que eles conseguem fazer o equilíbrio entre aí o triple bottom line, enfim, o tripé da sustentabilidade, que é a questão econômica, social e ambiental, né? Ele não vê de maneira separada a questão social, da questão ambiental e principalmente da questão de desenvolvimento econômico. Quando a gente pensa em foco, né, quando os ODMs foram lançados em 2000, eles tinham foco de 1 bilhão de pessoas que viviam na pobreza absoluta, então era muito relacionado a países que estavam se desenvolvendo, países mais pobres. Os países ricos ficavam, de certa maneira, longe dessa discussão, como se a lição de casa deles já tivesse sido feita, enquanto que os ODS são, de fato, universais. Eles são importantes para todos em qualquer país, né? Seja um país da África ou um país nórdico. Eles têm essa escala global e eles colocam aí nos países mais desenvolvidos esse papel de ser os grandes líderes para que a gente evolua aí nos padrões de consumo e produção. Por favor, o próximo. Aí, quando a gente pensa em soluções, a gente sabe que os ODMs, a gente já tem aí algumas ferramentas disponíveis que foram testadas, ou seja, a gente tem políticas públicas que já se mostraram efetivas para a questão da miséria extrema, da fome, e como resultado, a gente sabe que a pobreza extrema foi erradicada em países desenvolvidos e em alguns países em desenvolvimento. Então, lembrando que o recorde temporal dos ODMs é 2000 a 2015. E os ODS são diferentes respostas a serem construídas, né? Tem muito espaço para inovação nesse sentido, e também necessidade de reformas estruturantes, né? Acho que tem os ODS, a gente costuma falar que tecnologia, inovação, são temas que perpassam a agenda como um todo. A maioria dos objetivos vai precisar disso para que eles sejam alcançados. Então, já entrando nessa parte de meios de implementação, como eu falei, para a ODS Tecnologia e Inovação, tem uma oportunidade muito grande para o setor privado direcionar suas práticas, serviços e produtos dentro dessa agenda dos ODS, né? Enquanto que os ODMs eles foram muito focados na questão da filantropia, dinheiro público. Eles foram uma agenda muito relacionada, muito discutida a nível de Estados-membros das Nações Unidas, e envolvendo um pouco a sociedade civil, mas uma das grandes críticas aos ODMs é que eles não envolveram de maneira equitativa, inclusiva, todos
públicos necessários para uma agenda dessa acontecer na sua essência, como, por exemplo, o setor privado, os investidores. Então, acho que é por isso também que os meios de implementação dos ADMs eles ficaram ainda mais restritos, né? E tinha, de fato, um papel mais limitado do setor privado, já que ele não participou ali do início das discussões. E, por último, a janela temporal, né? Os ADMs eles tinham de 2000 a 2015 para acontecer, os ODS é de 2015 a 2030, quando entendemos aí que seremos 8,5 bilhões de habitantes vivendo nesse mesmo planeta, com esses mesmos recursos que todos sabemos que são finitos. Próximo, por favor. E aí esse slide eu gosto muito porque ele traz, de fato, os 3 princípios da Agenda do 2030, dos ODS, que é a universalidade, como eu já falei, eles são importantes para todos, né? E não confundir a questão da universalidade com uniformidade, ou seja, as Nações Unidas entendem que cada país, dentro do seu arranjo institucional, com 2, 30, 14 ministérios, enfim, com as políticas públicas que ele escolher, ele vai alcançar essa agenda. O que não muda é o compromisso com a agenda, né? Mas a forma como cada país vai alcançá-la depende aí das escolhas de cada governante. A questão da integração, então, eles integram, de fato, né, os 3 pilares da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. E, por último, o princípio de não deixar ninguém para trás, que ele fala muito da questão da desagregação dos dados, né? Ou seja, a gente fala que a expectativa de vida aqui no Brasil é cerca de 70 e poucos anos, a gente sabe que a expectativa de vida de um transexual não passa dos 35 anos. Ao mesmo tempo, a gente sabe que meninas têm menos acesso à educação do que meninos, meninas negras têm ainda menos acesso à educação do que meninas brancas e que de meninos. Se a gente traz um recorte regional, a gente tem outros layers, né, que esses dados também mudam. Então, todos esses recortes, toda essa desagregação de dados, ela precisa ser feita para a gente ver se estamos evoluindo em bloco, né, todos juntos em relação ao desenvolvimento sustentável. Próximo, por favor. Falando um pouquinho do papel das empresas, eu gosto de trazer esse slide do guia do SDG Compass. Acho que é um guia bem já disseminado, pelo menos no Brasil, mas ele foi lançado em 2015 pelo Pacto, pelo World Business Council e pelo GRI. E ele traz 5 passos, né? Eu acho que ele aterra um pouco essa questão de como que as empresas devem trabalhar com essa agenda, e ele foca muito no passo 2, por exemplo, na questão de definição de prioridades. Ou seja, ele defende que as empresas devem priorizar os ODS mais relevantes para a sua atuação, e essa priorização ela deve ser feita com base nos impactos do core business dessa empresa dentro da agenda, ou seja, os impactos tanto positivos quanto negativos que uma empresa no seu negócio principal tem na agenda dos ODS, e com base nisso ela vai definir quais são os ODS mais materiais, mais relevantes do seu negócio, e com base nisso ela vai definir metas e vai integrar isso no seu planejamento estratégico. Então, eu gosto de trazer o Compass porque ele é um pouco do mantra que a gente usa aqui em tudo que a gente faz para falar de empresas e ODS. Próximo, por gentileza. Indo um pouco para enfim, para o contexto pandêmico que a gente está vivendo, né? Eu acho que isso tem, com certeza, afetado a nós todos. Essa figura a gente retirou de um relatório que a ONU lançou sobre, enfim, os efeitos da pandemia já dentro da agenda dos ODS. É uma análise bem superficial ainda sobre como que a Covid-19 está impactando a agenda. E eu gosto de trazer ele porque, enfim, eu acho que o Pacto, assim como outras organizações que trabalham com sustentabilidade, que vem falando tanto de ODS, a gente está há 5, 6 anos aí falando de ODS, né? Mais do que nunca, a gente tem que trazer isso para a nossa narrativa de agora. Então, essa agenda, mais do que nunca, ela não pode ficar de lado, ela está no centro aí da nossa atuação, porque eu acredito que nunca a gente falou tanto de vários temas que compõem aí a Agenda 2030 e os ODS. Nunca se falou tanto de pobreza e desigualdade, né? Eu acho que a Covid-19, ela jogou na nossa cara questões de desigualdades sociais que a gente tem aqui no país, e a reflexão de que se a gente tivesse perseguido com mais afinco, né, e não só o Brasil, o mundo todo, essa agenda, talvez a gente não estaria vivendo os impactos tão severos de uma pandemia como a gente está vivendo agora. Então,
essa imagem, ela traz ali um pouco dessas reflexões, né? Fala ali do grande parte dos ODS. Eu não tenho tempo de discorrer sobre todos eles agora, mas fala sobre a questão, por exemplo, de saneamento. A gente fala muito isso aqui no Brasil, né? Como que a gente vai pedir que as comunidades, por exemplo, lavem as mãos se muitas vezes elas não têm água tratada, elas não têm o sabão, elas não têm a água para isso. Como a gente vai pedir para que se faça o isolamento horizontal se as pessoas vivem, né, grande parte delas aqui no país, amontoadas em espaços de 30 metros quadrados, com 6, 8 pessoas ali da mesma família dividindo aquele espaço. Enfim, quanto que isso impacta, como que países que estão em conflitos, né, já civis, como que isso impacta nos números de violência. A gente sabe que as mulheres, né, no ODS de gênero, elas estão sofrendo mais durante essa pandemia do que os homens. Elas são, além da questão da violência doméstica que se agrava durante o isolamento social, elas são a maioria da força de trabalho essencial aqui no país, e com certeza na área da saúde, mais de 70% são mulheres. Então, elas estão se expondo mais, elas estão, né, ali expostas ao risco, elas precisam trabalhar, e muitas vezes elas ainda têm violência doméstica em casa. Então, tudo isso é importante a gente pensar nesse contexto pandêmico, porque mais do que nunca a gente precisa falar de ODS. E ainda para o meu último slide, gente, o tempo já está terminando, eu falei para a Beatriz que ia falar mais rápido, eu acabei usando todos os meus minutos. Eu queria trazer aí um olhar mais para o ODS 12 e ODS 13, porque a gente tem ouvido muito, né, dentro de Nações Unidas, essa expressão de Build Back Better, que é uma expressão que se usa muito pós-desastres, né? Ou seja, como que a gente reconstrói as coisas depois que a gente está passando um grande choque, um grande desastre. Acho que a Covid-19, sem dúvida, é um exemplo disso. E que a gente fala muito de recuperação econômica, muito de reconstruir a economia. E aí eu acho que é importante a gente colocar esse ponto de ajustar padrões de produção e consumo que eram insustentáveis, aproveitar esse momento para isso, né? Então, os governos, eles devem usar esse Build Back Better para investir em políticas que promovam, de fato, a economia circular e a criação de empregos verdes, por exemplo. E as empresas também devem ajustar o seu core business para endereçar esse novo padrão de consumo, que pode vir aí com uma mudança de modelo mental que as pessoas estão passando nesse momento, né? E por último, eu trago ali uma fala da Maria. Enfim, eu estava lendo uma matéria no site do World Economic Forum, antes de vir falar com vocês, e que ela traz esse ponto do clima também, né, que está muito relacionado, enfim, os ODS, como eu falei, um conjunto indivisível, todos eles dialogam entre si, mas a questão do 12, do 13, enfim, eles dialogam muito com esse ponto de esse é o momento da gente parear a recuperação econômica com uma ação para o clima, né? Então, a gente ter esse olhar aí para nos recuperar, mas, ao mesmo tempo, reduzir também a questão das emissões. E tudo isso está relacionado com também criação de empregos verdes, com economia circular. Então, essa é a mensagem final que eu deixo aqui como uma introdução para a conversa de hoje. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada, Bárbara, pela sua fala, realmente muito importante nesse momento a gente refletir também sobre esses efeitos da pandemia. E agora eu gostaria de chamar a Beatriz Martins Carneiro, que vai falar sobre o Guia de Informação ao Consumidor sobre a sustentabilidade dos produtos. A Beatriz é advogada com mestrado em Direito Comparado e Ambiental, PMO no PNUMA de Paris e responsável pelo Programa de Informação ao Consumidor e Rotulagem Ambiental. Ela foi secretária executiva na Rede Brasil do Pacto Global, coordenadora geral no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e também trabalhou no CBEDES, no CONAMA e no WWF. Beatriz? Obrigada, Larissa. Você está me ouvindo bem? Está um pouquinho baixo, mas ouvimos sim. Um pouquinho baixo. Tá melhor agora? Melhorou um pouquinho. Tá bom, vamos tentar então. Eu ia tentar colocar meu vídeo, mas se o som já não tá bom, o vídeo então vai ficar... Deixa eu tentar. Para mim tá um pouquinho baixo, Beatriz. Peraí, eu não vou colocar pra você. Melhor assim? Melhor assim?
Sim. Bem melhor. Melhorou. Tá bom. Obrigada, gente, pelo feedback. Eu vou falar, então, para vocês hoje sobre um pouco o programa de informação ao consumidor do One Planet Network e das diretrizes para provisão de informações relativas à sustentabilidade dos produtos. Próximo slide, por favor. Então, o One Planet Network ele é uma iniciativa que decorre do Plano Decenal das Nações Unidas para a Produção e Consumo Sustentáveis e é hoje uma plataforma global multi-stakeholder com o objetivo de implementar os ODS, em especial o ODS 12. Existem, inclusive, 2 indicadores dentro da gama dos ODS, que a Bárbara já falou, existem 2 indicadores que se referem diretamente ao papel do One Planet Network, né, desse marco decenal de produção e consumo sustentáveis. São os indicadores 12.1 do ODS 12 e o indicador 8.4 também do ODS 8 sobre crescimento e economia sustentável. Hoje o programa conta com mais de 600 parceiros, com aproximadamente 130 pontos focais nacionais, que a gente chama de National Focal Points, e esse número está um pouco desatualizado, um pouco mais de 22 entidades da ONU que fazem parte do grupo de coordenação, então, desse marco decenal e do One Planet Network. O programa é desenvolvido em torno de 6 programas, compras públicas sustentáveis, turismo sustentável, informação ao consumidor, estilos de vida sustentáveis, sistemas alimentares sustentáveis e construções sustentáveis. Hoje, os membros, né, do programa, nós temos em torno de 39% sociedade civil, 19% são empresas, 17% são governos federais, 16% organizações científicas e outras agências da ONU contam com 6% da representatividade do programa hoje. Próximo slide, por favor. Então, eu aqui represento hoje o Programa de Informação ao Consumidor, que é liderado pelo Ministério de Meio Ambiente da Alemanha, pelo Ministério de Meio Ambiente da Indonésia e pela ONG Consumers International. O objetivo do Programa de Informação ao Consumidor é apoiar a divulgação de informações de qualidade sobre bens e serviços e estratégias efetivas para envolver consumidores em consumo sustentável. O programa ele é apoiado por um grupo, um comitê multi-stakeholder, por instituições parceiras e também pelo secretariado do One Planet Network. Aqui temos a imagem do Acatu, ele é um membro ativo do Programa de Informação ao Consumidor do One Planet Network. Próximo slide. Essa é só então, são 3 coordenadores, nós temos mais de 20 membros nesse comitê executivo do programa e mais de 106 parceiros no Programa de Informação ao Consumidor, que estão distribuídos, como vocês podem ver, de forma bem distribuída pelo mundo. Próximo. Então, eu vou falar com vocês um pouquinho mais de detalhes, essa guia de informação ao consumidor sobre a sustentabilidade do produto, que foi desenvolvida no contexto, então, do Programa de Informação ao Consumidor do One Planet Network, e que traz uma série de princípios para você prover informação de qualidade aos consumidores. Então, os objetivos do guia são melhorar a confiabilidade das informações, promover consumo sustentável por meio de consenso internacional, definir os requisitos mínimos para combater o greenwashing, incentivar ativamente as organizações a assumirem a liderança e comunicarem informações úteis e de qualidade aos consumidores,
oferecer uma ferramenta prática para abordar os ODS. Então, como eu já falei aqui, né, a gente tem, inclusive, a meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, a gente tem a meta 12.8, que é até 2030 garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante à conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. Próximo slide. O que é informação sobre sustentabilidade do produto? São ferramentas e sistemas que buscam orientar os consumidores a fazerem escolhas mais sustentáveis no consumo de bens e serviços. Podem ser rótulos, certificações voluntárias, declarações de produto, reivindicações de marketing, ferramentas como footprinting, ou outras formas de comunicação sobre questões ambientais, sociais e socioeconômicas ligadas aos produtos. Próximo. O público-alvo das guias é principalmente, né, o setor privado e os profissionais de marketing e propaganda, que são aqueles que, em última análise, desenvolvem e efetivamente comunicam atributos de sustentabilidade dos produtos para os consumidores. Também instituições de rotulagem e governos, né, que dão aí, o governo principalmente, que dá o arcabouço necessário, né, e regula também a forma como essa comunicação pode se dar nos países. Associações empresariais, organizações do terceiro setor e organizações de vigilância do mercado, que estão aí para checar a qualidade das informações dos produtos, comparando com o que está no guia. Próximo. Então, o guia foi criado, né, nesse esforço multi-stakeholder de engajamento internacional. Nós contamos com mais de 100 especialistas que contribuíram para a criação desse guia, e ele traz, então, 10 princípios, que 5 deles a gente chama de princípios fundamentais, que são o mínimo que você pode fazer para evitar o greenwashing. E outros 5 que são os princípios aspiracionais, que compõem o guia para fomentar a melhoria da informação que está no mercado, paulativamente, aí no médio e longo prazo. Eu vou falar, então, sobre cada um deles. Próximo slide. O princípio da confiabilidade é você construir suas alegações sobre uma base confiável. Que ele precisa, então, a base precisa ser precisa e cientificamente verdadeira, robusta e consistente, e ser baseada em dados e suposições fundamentadas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, né, um bom exemplo, um exemplo positivo e um exemplo negativo. O exemplo positivo, nossas camisetas são orgânicas, e aqui diz como é que essa informação se dá, então está dizendo de acordo com o método GOTS versão 5.0. Um exemplo do que não fazer, né, um exemplo ruim, seria você dizer nossas camisetas são orgânicas, baseado num método hipotético, ou mesmo dar nenhum fundamento científico ou metodológico para essa afirmação. Então, esse é o primeiro princípio fundamental do guia. O segundo princípio é a relevância, você focar as suas comunicações em aspectos relevantes do produto, ou seja, focar em grandes melhorias em áreas relevantes. Então, em aspectos significativos, que nós chamamos de hotspots, são cobertos pela sua comunicação. Não mascarar o baixo desempenho do produto em outras, ou a qualidade mesmo do produto, ou o baixo desempenho do produto em outras áreas, por exemplo, em aspectos sociais ou em aspectos econômicos, e, obviamente, comunicar um benefício genuíno que vai além da conformidade legal. Então, aqui a gente tem um exemplo do selo, né, do rótulo europeu, né, da flor europeia, que diz aqui que os nossos colchões são ambientalmente corretos e bons para a sua saúde, e quando você entra lá no site, você tem todos os critérios
que foram avaliados para dizer, né, que esse colchão ele realmente apresenta uma melhoria em termos de sustentabilidade do que os demais produtos no mercado. Ao passo que esse outro exemplo, né, é uma imagem, né, um selo dizendo ozone friendly. Nossos colchões são ozone friendly. E aqui você tem, na verdade, uma falta de relevância, porque ozone friendly significa que o produto não emite, né, não emite substâncias que são prejudiciais à camada de ozônio. E para colchões, a questão de substâncias prejudiciais à camada de ozônio não é um hotspot, ou seja, não é uma área relevante para colchões. Isso é uma área relevante para aparelhos de refrigeração, que sim usam o CFC, o HSFC, e aí sim tem como esses produtos químicos como um atributo relevante do produto. Próximo slide. O próximo princípio é a clareza. Faça com que as informações sejam úteis ao consumidor. Então, uma relação exclusiva e direta entre a comunicação e o produto, que seja explícita e fácil de entender, e que os limites da alegação sejam claramente estabelecidos. Então, aqui nos exemplos, a gente tem um rótulo, né, em inglês, que diz de reciclabilidade do produto, mas que diz exatamente o que do produto é reciclado e em que condições, inclusive levando em consideração a infraestrutura local onde esse produto está sendo vendido, para que ele seja efetivamente reciclado. Um exemplo ruim é a questão, né, do uso indiscriminado, né, do Mobius Loop, que é esse símbolo, que passa ao consumidor uma ideia de reciclabilidade, mas, na verdade, não informa claramente o que isso quer dizer. Se esse produto é reciclável, ou se ele é feito a partir de material reciclável, e é reciclável em que condições de descarte, ou seja, não traz nenhuma informação clara e útil ao consumidor. O próximo princípio é a transparência. Você tentar satisfazer o desejo do consumidor pelas informações e não omitir informações importantes. O desenvolvimento da comunicação e o provedor, né, dessa comunicação deve ser publicado. A rastreabilidade e a formação da alegação, né, os métodos e as fontes também devem ser publicados. E a informação confidencial deve ser aberta aos órgãos competentes. Aqui a gente tem como exemplo o exemplo, né, positivo do selo Fairtrade, que está dizendo aqui, né, o chá com o selo Fairtrade atende aos padrões social, ambiental e econômico da Fairtrade internacionalmente aceitos e que estão também disponíveis no site, né, a Fairtrade paga um prêmio, né, acima do valor de mercado do produto para os seus produtores, ao passo que aqui o exemplo B é uma declaração sem nenhuma informação adicional e sem nenhum método ou sem nenhum tipo de verificação, que diz que nossos produtores de chá recebem pagamento justo, mas sem dar nenhuma outra explicação e nenhum fornecer nenhum método ou nenhuma verificação ao consumidor. E, finalmente, o quinto princípio fundamental é a acessibilidade, fazer com que a informação chegue ao consumidor e não o contrário. Então, a informação deve estar claramente visível e as alegações facilmente encontradas e prontamente acessível, ou seja, alegações próximas ao produto no horário e no local necessários, ou seja, se é uma informação que vai fazer diferença na hora de você lavar roupa, por exemplo, a temperatura que você deve usar a máquina de lavar para colocar aquele seu sabão em pó, ela deve estar ali na embalagem, na hora que a pessoa for usar, para ver e poder ter, então, fazer melhor uso dessa informação. Aqui a gente tem um exemplo hipotético de um selo, né, de um rótulo, de pegada de carbono. Então, aqui no exemplo positivo tem o rótulo de pegada de carbono e um QR Code que tem informações adicionais. Ao passo que o exemplo negativo mostra apenas, né, esse mesmo selo com a pegada de carbono, o que para o consumidor o consumidor teria que ir atrás, né, por si próprio, fazer
outras pesquisas e outras análises para conseguir, na verdade, se beneficiar dessa informação, porque a informação da pegada de carbono, infelizmente, ela ainda é um tanto complexa e de difícil assimilação do consumidor, inclusive porque não tem ainda uma harmonização, né, uma uniformidade nos métodos e as informações não são comparáveis. Então, agora eu vou falar para vocês, então, dos princípios aspiracionais, que, como eu disse, eles visam a fomentar a melhoria da informação, uma melhoria contínua da informação que tem no mercado. Próximo slide, por favor. O primeiro, então, é você mostrar a imagem completa da sustentabilidade do produto, então você tentar comunicar sobre as 3 dimensões da sustentabilidade, né? Os aspectos ambiental, social e econômico, evitar a alocação entre as dimensões, ou seja, evitar que você tente omitir informações de uma dimensão em favor de outras, e, muitas vezes, você vai precisar, então, combinar diversos programas de certificação complementares para poder cobrir as 3 dimensões, porque são raros os exemplos de certificações ou de rótulos que cubram, né, hoje em dia, as 3 vertentes da sustentabilidade. Próximo princípio. O segundo princípio aspiracional é você promover uma mudança de comportamento do consumidor e um impacto a longo prazo. Então, você ajudar o consumidor a passar da informação para a ação. E aí, nesse aspecto, né, os insights da ciência comportamental são muito importantes. Você engajar o consumidor ativamente a desempenhar um papel quando apropriado, e a construção de um relacionamento a longo prazo com o consumidor. Aqui você tem um exemplo que foi a campanha Passe para 30, né, que é você começar a usar os seus produtos, né, de sabão em pó para lavagens a 30 graus e não a 40, 60 graus, que é o hábito em alguns países. E aí você dá, então, você chama o consumidor para que ele participe dessa ação, né, para que ele faça a sua parte, e você demonstra 2 coisas, não só que o produto é tão eficaz a 30 graus como a 40 e 60, e que ao lavar a roupa com a temperatura um pouco mais baixa, o consumidor não só está contribuindo para o meio ambiente, como vai ter uma redução na sua conta de energia. Portanto, você engaja o consumidor de várias formas e promove aí uma mudança de comportamento e um impacto a longo prazo. No próximo slide, o terceiro princípio aspiracional, então, é uma abordagem multicanal e inovadora. Você envolver os consumidores de diversas maneiras, usando vários canais de comunicação complementares, diferentes grupos de usuário abordados de formas diferentes, e informações complementares disponíveis sem sobrecarregar o consumidor. Então, aqui o exemplo foi uma campanha feita por uma rede de supermercados aqui da França, que é sobre o desperdício de alimentos, e então eles estavam... volta, por favor. Eles estavam, então, fazendo uma propaganda contra o desperdício de alimentos e mostrando, então, que as frutas e legumes que estão fora do padrão, né, fora do padrão estándar, que elas são tão benéficas para a saúde, são tão nutritivas e têm o sabor preservado, mesmo que elas tenham uma aparência diferente. E eles usaram diversas formas de comunicação, publicidade, mídias sociais, degustação nas lojas, para, então, reduzir essa questão do desperdício dos alimentos. Inclusive, né, o humor, vocês veem que o símbolo, né, é uma imagem que tem o humor. O quarto princípio, então, aspiracional, é a colaboração. Trabalhe com os outros para aumentar a aceitação e a credibilidade da sua comunicação. Envolver uma ampla gama de stakeholders no desenvolvimento e comunicação das alegações.
empregar canais conjuntos de comunicação, usar uma linguagem inclusiva para fazer os consumidores se sentir parte de um movimento. Em que um exemplo é a pegada ecológica de produtos que foi desenvolvida, então, num ambiente multi-stakeholder com inputs, né, com a participação de diversos atores e também que ajudam também na disseminação da ferramenta. E, finalmente, quando apropriado, né, o quinto princípio, que é aspiracional, é que, quando apropriado, você permitir a comparabilidade da sua comunicação, ajudando o consumidor a escolher entre produtos similares. As comparações entre produtos devem ser fundamentadas e úteis para os consumidores. O cumprimento das abordagens iniciadas pelo governo ou por terceiros, muitas vezes essas comunicações que permitem a comparabilidade, elas acabam vindo de demandas para processos voluntários ou mesmo mandatórios do governo, ou para cumprimento de orientação específica. Então, aqui é um exemplo, é um rótulo que vocês conhecem, esse é o rótulo europeu, mas no Brasil você também tem rótulos semelhantes, que é o rótulo de eficiência energética, que você consegue, então, comparar entre produtos semelhantes os que são mais eficientes e menos eficientes, dando, então, ao consumidor a oportunidade de escolher o que é melhor, levando em conta os atributos, então, de sustentabilidade, como a eficiência energética ou a eficiência hídrica, ou, em alguns casos, a questão do uso dos produtos químicos, enfim. Bom, com isso eu termino a minha apresentação sobre os 10 princípios. Agradeço muito a atenção de vocês e eu passo agora a palavra para a Fernanda, que vai falar de um exercício que a gente fez de aplicação, então, dessa guia num exercício de road testing global. Muito obrigada, Beatriz. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu vou, como a Beatriz falou, apresentar agora os principais resultados do exercício de aplicação prática desses 10 princípios do guia, né, que a Beatriz acabou de compartilhar com todos vocês. Esse relatório, né, do qual vocês veem aí a capa, é o Ready to Drive the Market. Ele foi lançado em março do ano passado e ele tem o objetivo de complementar o guia, apresentando os resultados desse exercício global de teste que foi realizado com 28 organizações do setor privado entre 2018 e 2019. Basicamente, os objetivos desse road test, como a gente chama, foram, primeiro, né, entender a viabilidade de aplicação do guia, então, inclusive em diferentes setores e também diferentes tipos de comunicações ou de reivindicações, né, de comunicação de sustentabilidade. O segundo objetivo era identificar eventuais lacunas ou desafios, né, para o nosso trabalho nessa área de comunicação de sustentabilidade dos produtos. E, por fim, nós gostaríamos de poder disponibilizar estudos de caso sobre a implementação desses 10 princípios que a Beatriz apresentou. Então, esse relatório, com todos os resultados desse processo, ele foi lançado em Nairobi, como eu falei, em março do ano passado, em um evento realizado durante a 4ª Assembleia Geral do Programa da ONU para o Meio Ambiente. E essa foto que vocês podem ver foi do dia do lançamento do relatório. Bom, nesse exercício, o guia ele foi aplicado por organizações do setor privado de todas as regiões do mundo. Então, a gente teve a participação de tanto empresas quanto certificações da África, da Ásia, da Europa, América Latina, América do Norte e Oceania. E também, outro ponto muito interessante desse exercício foi contar com a representatividade de diversos setores industriais. Então, a gente teve empresas e certificações, né, que cobrem setores automotivo, químico, bens de consumo, serviços financeiros, agricultura, turismo, entre outros. E também a gente pôde contar com representantes de organizações de diversos tamanhos. Então, a gente pôde, né, ter essa aplicação do guia tanto com empresas bem pequenas, né,
empresas de até 10 funcionários, quanto também com multinacionais. Além disso, conseguimos também ter uma variedade com relação ao tipo de comunicação que essas organizações estavam avaliando, ou seja, que tipo de comunicação elas estavam aplicando os princípios do guia. Então, algumas analisaram, por exemplo, os rótulos, outras analisaram declarações de produtos, ou campanhas de marketing, ou ainda, né, também tivemos a participação de organizações certificadoras. Dentro desses 28 participantes, a gente teve o privilégio de contar com 3 empresas brasileiras, 2 delas aqui hoje estarão compartilhando com vocês um pouco dos resultados, dos aprendizados ao longo desse processo. Então, deixo aqui já nosso agradecimento de antemão, né, à Braskem e à Brasilprev pela participação ao longo desse processo e também hoje pela presença aqui. Vou compartilhar com vocês, né, bem brevemente, os principais resultados agregados que a gente teve a partir desse exercício. Então, a gente conseguiu identificar, né, que essas 2 categorias de princípios que a Beatriz apresentou, né, tanto os princípios fundamentais quanto os princípios aspiracionais, ela foi confirmada. Então, essa diferenciação entre esses 2 tipos de categorias de princípios, ela é pertinente, porque os princípios fundamentais, eles são, sim, acabam sendo mais importantes, digamos assim, no sentido de evitar, né, de primeira mão, o greenwashing, e entendemos que os princípios aspiracionais, eles acabam sendo mais desafiadores, dependendo do tipo de empresa e do tipo de reivindicação, né, de comunicação que a empresa está analisando. Como um todo, a gente conseguiu perceber que a aplicação desses 10 princípios, ela pode sim ajudar as organizações a melhorar suas ferramentas de comunicação. Então, foi confirmado a partir desse exercício que a aplicação do guia, ela pode tornar as reivindicações de comunicação mais objetivas, mais consistentes e mais claras para os consumidores. No entanto, a gente percebeu que os desafios na aplicação dos diferentes princípios, eles acabam variando bastante dependendo do tipo da organização e também do porte das organizações. Eu acho que tem alguém com o microfone que não está no mudo. Bom, mas vocês continuam me ouvindo? Eu vou continuar agora. Pronto. Então, com relação aos principais desafios, né, como eu mencionei, são desafios diferentes com relação ao tipo de organização e ao porte da organização. De uma forma bem sumarizada, com relação às certificações que fizeram, né, a aplicação do guia, o que a gente percebeu é que eles identificaram que o princípio 7, que é o princípio de mudança de comportamento e impacto de longo prazo, ele é um dos mais difíceis de aplicar, porque normalmente essas certificações, elas não trabalham diretamente com o consumidor final. Elas têm normalmente um modelo de comunicação que ele é mais da empresa, né? Então, no caso da certificação, para outras empresas, que são os clientes dessas certificações. E esse princípio, a forma como ele é escrito, ele acaba identificando muito a necessidade de mudança de comportamento do consumidor final. Então, elas identificaram esse primeiro desafio. O segundo foi o princípio 6, que é o das 3 dimensões da sustentabilidade. Ele acaba sendo difícil de aplicar pelos esquemas de certificação que abordam um só aspecto. Então, muitas certificações, elas, por exemplo, abordam só o aspecto de emissões de gases de efeito estufa, outra certificação aborda só o aspecto de trabalho escravo e assim por diante. Então, acabou sendo um desafio para essas certificações que testaram garantir, né, a aplicação desse princípio 6 com relação às 3 dimensões da sustentabilidade, né, que são as dimensões econômica, social e ambiental. Com relação às empresas, especialmente as empresas menores, elas acharam mais difícil aplicar os atributos de rigor e de credibilidade, né? Então, especialmente os princípios 1 e princípios 2. Isso porque, muitas vezes, essas empresas elas fizeram reivindicações ou comunicações que não têm, né, necessariamente um embasamento científico muito claro, e aí isso acaba prejudicando bastante
o cumprimento desses 2 princípios. O princípio 8, que fala da abordagem inovadora e multicanal, e o princípio 9, que fala de colaboração, eles também foram outros princípios desafiadores, também para as empresas pequenas e médias, pois eles acabam demandando uma quantidade considerável de recursos e também de planejamento para a execução desses princípios. Então, por exemplo, no caso de pequenas empresas, que muitas vezes não tem uma equipe de comunicação grande, capaz de conseguir gerenciar diversos canais, como Twitter, Instagram, Facebook, website, e fazer com que essa abordagem seja realmente multicanal ou inovadora. E, da mesma forma, o princípio de colaboração também. Então, muitas vezes, essas empresas, elas têm capacidade limitada para envolver outras partes interessadas, né, outros stakeholders, durante o desenvolvimento das comunicações. Então, foram desafios que a gente notou ao longo do processo. Com relação ainda aos principais resultados, mas com relação aos desafios mais globais, então, algo que ficou muito claro foi um grande desafio para todos, realmente a disponibilidade de espaço na embalagem. Então, existe sim uma competição com outras mensagens sobre segurança, nutrição, saúde, desempenho, que normalmente, dependendo da categoria do produto, são mensagens que são obrigatórias, né, de serem incluídas no pacote. Então, existe essa competição e a falta de disponibilidade de espaço em algumas embalagens. Um outro ponto é a complexidade de informação sobre sustentabilidade em si. Então, acaba sendo difícil, muitas vezes, comunicar termos técnicos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da diferença de materiais de base biológica ou materiais biodegradáveis, então é difícil, muitas vezes, para as empresas conseguirem comunicar esses conceitos ou esses termos técnicos para o público geral, sem comunicar excessivamente ou sem deixar os consumidores ainda mais confusos. Então, ainda comunicar o desempenho da sustentabilidade de maneira simples e clara ainda é um grande desafio para muitas organizações. E, por fim, as organizações que definiram, né, padrões, especialmente as certificadoras, né, elas são muito diversas e aí por isso o mercado pode ser potencialmente confuso para os consumidores, mesmo com uma boa prestação de informações por parte de cada uma dessas organizações individualmente. Aqui a gente gostaria mesmo de compartilhar com vocês apenas alguns testemunhos. Em geral, o processo foi recebido como bastante útil por todos os participantes do processo. Então, eles citaram benefícios diferentes, tanto com relação à oportunidade de avaliar o seu desempenho com base em orientações internacionais comuns, quanto à oportunidade, né, de obter insights, ideias mesmo sobre como eles poderiam melhorar as comunicações, enfim, esse tipo de benefícios que foram compartilhados pelos participantes, mas todos os benefícios e todos os detalhes, como eu disse, vocês podem encontrar na publicação que estava lá. Parte do pacote, né, desse exercício, a gente também desenvolveu estudos de caso. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de como esses estudos de caso são apresentados, então a gente colocou aqui um exemplo da Mondelez, que foi um dos participantes. O Yuki e o Renato, daqui a pouquinho, também vão contar para vocês e mostrar um pouquinho dos estudos de caso deles. E a gente também tem disponível para todas as organizações que tenham interesse em aplicar os guidelines, né, a guia, mas que não tenham participado desse processo de real testing. Então, vocês podem fazer hoje o que a gente chama de Self-Assessment Tool. É um guia de graça que está disponível no site e basicamente é uma ferramenta complementar para que você possa seguir os princípios da guia e analisar as informações de sustentabilidade de um produto específico, uma alegação específica que você escolha. Esse e todos os outros produtos ou as outras ferramentas com relação a esse tema estão disponíveis no que a gente chama de Hub. Vocês podem ver aí embaixo na tela o endereço, né, para acessar o Hub. A gente chama do Hub de Product Sustainability Information Hub. E lá vocês têm não somente o Self-Assessment Tool, mas também todas essas publicações que a gente está
conversando aqui, todos os estudos de caso, e também, inclusive, um toolkit de treinamento de potenciais treinadores de workshops específicos para a guia. Eu termino aqui, então, a minha apresentação. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, Beatriz e Fernanda, pela apresentação do guia. Lembrando que o chat está aberto para todos os participantes que quiserem enviar uma pergunta, que vão ser respondidas no final do webinar. E eu gostaria de chamar agora o Yuki Kabi, que é formado em Engenharia Química pela USP, trabalha com avaliação de ciclo de vida desde 2002 e é especialista em ACV pela Braskem há 7 anos, tendo conduzido mais de 150 projetos na área, para apresentar o estudo de caso da Braskem. Então, Yuki. Bom dia a todos, muito obrigado aos organizadores pelo convite, realmente um prazer estar aqui. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho, em breves palavras, a nossa experiência nesse road test. Podia passar para mim, por favor, o slide, Fernanda? Então, esse aqui é só um diagrama esquemático para apresentar o produto, né? Então, o objeto desse road test foi um biopolímero produzido pela Braskem, que é um polietileno feito a partir do etanol da cana-de-açúcar. Então, mostrando aqui um esquema de como quais são as etapas do processo produtivo, desde o plantio da cana até chegar na resina, em pellet, no final, lá no portão de saída da fábrica da Braskem. E todas as variáveis que foram consideradas para fazer um estudo de avaliação de ciclo de vida do material, que levou a uma forma de comunicação focada em dois atributos do produto, que seriam a presença de matéria-prima renovável e uma baixa pegada de carbono. Por favor, o próximo slide. Próximo, isso. E isso aqui é um exemplo de como nós calculamos a pegada de carbono desse material e desdobrando em todas as etapas do ciclo de vida, desde do plantio da cana-de-açúcar até as nossas operações industriais, e qual é o resultado. Chegando num resultado que não é intuitivo, que é um resultado de capturar CO2 e estocá-lo na forma de uma molécula extremamente estável, que é o polietileno, que tem um tempo de degradação muito alto, e nas condições, por exemplo, do Brasil, onde a gente não tem uma incineração de resíduos, e aí a correta disposição dos resíduos é via reciclagem ou aterro sanitário, esta molécula ela vai continuar na forma de polietileno e reduzindo assim as emissões de gases de efeito estufa. Próximo slide, por favor. Esse é o selo que nós comunicamos. Então, esse polietileno ele tem como marca esta marca Green. Esta marca é para os produtos mais com algum atributo de sustentabilidade que a Braskem produz. Então, sejam eles biomateriais ou resinas recicladas, elas recebem esta marca em green, mas daí quando a resina é reciclada, o símbolo não é o da folhinha, é um outro símbolo. Então, existem estas nuances aí nesta marca. E aí nós fizemos esse road test, e aí eu peguei aqui, coloquei nesses próximos 3 slides os 10 princípios, e eu extraí uma frase de cada princípio, extraído do relatório que nós recebemos desse road test, sobre como esse nosso processo de comunicação se performou nesse road test. Eu não vou ler todas as informações, eu espero que vocês recebam esta apresentação e aí mostrando quais foram as suas principais descobertas aí nesse processo, nesse road test deste guia. Próximo slide, por favor.
E aí nós temos aqui, como já foi comentado, nós enfrentamos uma dificuldade também nos atributos aspiracionais. Então, este rótulo, ele é um rótulo que comunica basicamente sobre atributos ambientais. Então, apesar de nós termos algum cuidado dentro da nossa cadeia com questões sociais, principalmente relacionadas a práticas laborais, nós não temos a pretensão de comunicar neste rótulo sobre as outras duas dimensões de sustentabilidade. Um outro desafio que nós encontramos também é que o guia, ele, para uma comunicação business to business, que é o nosso objetivo, né? A Braskem, ela não vende os seus produtos para o consumidor final, ela vende para a indústria de plástico, que por sua vez produz, por exemplo, as embalagens que serão usadas em bens e serviços para o consumidor. Então, existe aí nós estamos bem a montante na cadeia de valor, e por isso a nossa capacidade de agir para mudança de comportamento do consumidor final acaba sendo um pouco limitada, porque nós precisamos da colaboração dos outros elos da cadeia para conseguir esses objetivos, né? O próximo slide. E por fim, eu só vou, para encerrar, gostaria de chegar aí nas conclusões, principais itens aí dessa nossa jornada. Então, nós tivemos uma performance que nós consideramos boa em 9 dos 10 princípios. Como eu disse, uma comunicação B2B, ela tem desafios diferentes. Ficou muito claro neste guia que nós não teríamos conseguido atingir este nível de performance sem o uso desses materiais de suporte. Então, o acesso a este material de suporte é extremamente importante. Então, este rótulo, ele vem com um QR Code que leva ao hot site da Braskem sobre o PEV, onde todas as informações adicionais, o sumário executivo do estudo de avaliação de ciclo de vida, os relatórios de verificação, estão todos lá, né? Então, mas isso ficou claro que, assim, este guia, ele é um guia robusto para garantir que a comunicação de aspectos de sustentabilidade seja feita de forma responsável. Então, esse foi a nossa contribuição aí nesse roadcast. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Yuki, pela sua fala. Queria passar agora a palavra para o Renato Padredi, que é gerente de produtos da Brasilprev. O Renato é formado em Matemática e Ciências Atuárias e tem MBA em Gestão e Estratégia Econômica de Negócios pela FGV e atua no segmento de seguro de vida e previdência há 18 anos. Ele vai apresentar agora o road test da Brasilprev. Então, com você, Renato. Renato, acho que você tem que ligar seu microfone, está desligado aqui. Estão me escutando agora? Agora sim. Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para participar do evento. A gente, na Brasilprev, ficou muito feliz em poder participar desse evento, e eu ainda mais por poder ser o representante da Brasilprev aqui para contar um pouco para vocês do nosso projeto aqui que participou do road testing. Se a gente puder seguir na apresentação, a Brasilprev, ela é uma empresa do segmento financeiro, né? Nós somos a única empresa especializada apenas em previdência do mercado. A maioria das seguradoras trabalha com mais de um produto, né, mais de um segmento. Nós somos a única especializada em previdência. Nós temos 26 anos de atuação, somos líderes de mercado,
temos mais de 30% do mercado de previdência privada no Brasil, mais de 2 milhões de clientes e quase 300 bilhões de reais de ativos administrados, né, a soma das reservas que os nossos clientes têm com a gente na Brasilprev. Dando sequência, a Brasilprev, ela é uma empresa ligada ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o maior acionista da Brasilprev, tem 75% das ações do Brasilprev, e a Principal, que é uma seguradora. Eu não ouço mais o Renato. Também não. Renato, acho que isso, seu microfone desligou. Voltou agora, né? Ele desligou sozinho aqui caiu. Tá ok, desculpa. Bom, a Brasilprev, ela é composta, então, por 75% do Banco do Brasil como acionista e 25% da Principal, que é uma das principais seguradoras americanas e uma das maiores também. Se a gente for somar aí, a gente tem mais de 300 anos de experiência como acionistas da Brasilprev. Mas para vocês conhecerem um pouquinho aí a estrutura da empresa. Aí, dando sequência, quando a gente olha para o portfólio de produtos que a gente tem na Brasilprev, especialmente falando de pessoas físicas, né, porque tem empresas também que contratam plano de previdência, nós temos planos exclusivos para os funcionários do banco, a gente tem 3 portfólios diferentes, né, o private, né, que são clientes com reservas maiores, enfim, e a gente tem 2 portfólios, que é o Brasilprev e o Brasilprev Multigestor, que a gente foca mais nas pessoas físicas. E além deles, que foi objeto de estudo, é o Brasilprev Júnior. O Brasilprev Júnior, dentro daqueles 2 milhões de clientes que a gente tem, 718 mil planos são de clientes crianças, né, que já têm plano de previdência. Esses planos somam 12 bilhões de reserva, e a idade média dessas crianças que têm planos de previdência com a gente é de 16 anos. 30% da nossa base é composta de planos para crianças. Então, é muito bacana a gente ver isso acontecendo no Brasil. Dando sequência e entrando um pouquinho mais já no Brasilprev Júnior, qual que é o grande objetivo desse produto, né? É uma ferramenta de apoio à formação educacional das gerações futuras. Ele tem como grandes objetivos mudar a forma como o brasileiro se prepara e poupa para o futuro, conscientização sobre orçamento familiar, educação financeira, estabelecer e ampliar vínculos com cada família, é o início da relação na infância, com maior envolvimento emocional, e tem objetivo de longo prazo. Então, aqui a gente visa muito a questão social e planejamento financeiro de longo prazo. Dando sequência, aí entrando mais no road testing aplicado no Brasilprev Júnior e olhando para as 10 características aqui, então a gente tem o reliability, que a gente usou ele no desenvolvimento do produto da Brasilprev, a gente sempre coleta dados através de ferramentas internas e de pesquisa, a gente faz muita pesquisa na Brasilprev para entender o público, as reais necessidades e como a gente pode ajudar nesse contexto, né? Tanto estudos econômicos como comportamentais. O relevance, que é o principal atributo da sustentabilidade do Brasilprev Júnior, é a viabilidade de projetos de longo prazo. A gente normalmente vê que a maior parte das pessoas contratam um plano de previdência para as crianças pensando em pagar a faculdade ou que ela possa fazer um curso no exterior, alguma coisa assim. Mas, no final, quando a criança atinge a maioridade, cada um acaba utilizando da maneira que bem entende. O Clarity, que eu vou entrar com um pouquinho mais de foco no próximo slide, as comunicações que a gente faz com os clientes, tem comunicações regulatórias e comunicações que a gente faz de relacionamento, já entro com um pouco mais de detalhe. Transparency, que as informações do desenvolvimento têm linguagem muito técnica, mas a gente tem uma área dentro do nosso site que é como se fosse um beabá, né, o que significa cada termo técnico da Previdência, tentando ajudar os clientes a entenderem um pouco mais
do produto. Acessibilidade, que a maior barreira é a comunicação e a linguagem técnica. A linguagem técnica é um dos grandes problemas que a gente tem no mercado, não só de previdência, mas no mercado segurador. E é um desafio que a gente tem de conseguir traduzir esses termos para os clientes. As 3 dimensões da sustentabilidade, né? Então, a ambiental tem sido progressivamente adicionada. A gente tem investimentos em fundos de papéis que são sustentáveis, em empresas que têm a marca de ser sustentável, então a gente se preocupa bastante com isso, e a gente também tem a gente diminuiu ao longo dos anos muito a emissão de papel, então a gente disponibiliza muitas informações nos nossos aplicativos, no nosso site, para diminuir a emissão de papel com os clientes. O Behavior Change and Long-Term Impact, eu vou falar um pouquinho também com um pouco mais de detalhe, mas a ideia aqui é criar uma cultura de aposentadoria, mudar a forma como o brasileiro se planeja para o futuro, e o nosso produto tem total conexão com isso. E esse é a nossa missão, né? A missão da Brasilprev é essa. A Brasilprev tem o objetivo também de conscientizar sobre a importância da educação financeira e dos planos de aposentadoria. Então, a gente usa vídeos com linguagem educativa, envolvente, tornando mais acessível o conteúdo técnico da aposentadoria. Os nossos canais, Facebook, Instagram, LinkedIn, todos eles têm muita informação sobre isso. Collaboration, que a gente colabora em comissões temáticas de desenvolvimento do setor, como FENAPREV, CNSEG, e a comparabilidade, que é um pouquinho mais complicado no nosso mercado, a gente ter essa comparabilidade, mas a gente está começando a deixar isso um pouco mais claro para o cliente. A gente está iniciando nesse processo. Aí, seguindo na apresentação, entrando um pouco com mais detalhes no Clarity, a gente tem uma série de obrigações de comunicação com os clientes que o nosso órgão regulador, que é a SUSEP, nos obriga a fazer, e usando termos técnicos. Então, a gente obviamente, disponibiliza esses documentos para os clientes, mas a gente também tem uma série de comunicações e documentos apartados que a gente consegue disponibilizar para os clientes para deixar cada vez mais claro, de forma mais tangível para eles o que a gente está ofertando. No próximo slide tem um exemplo das comunicações que a gente envia para o cliente. Então, logo que o cliente contrata o nosso plano, a gente manda um certificado, que é algo técnico, mas a gente manda um e-mail, a gente só disponibiliza essas informações no aplicativo de forma bem mais amigável, explicando todos os conceitos do produto. A gente tem uma régua de relacionamento muito grande com o cliente, e os primeiros 6 meses a gente reforça todos os conceitos do produto, a gente mostra os fundos que eles estão aplicando, aí sim a gente compara um pouco com indicadores econômicos do mercado. Então a gente está iniciando isso, deixando cada vez mais claro para o cliente o que ele está comprando. Aí, dando sequência, que é o último item, que é o Behavior Change and Long-Term Impact, a gente tem essa questão social, econômica e ambiental, a gente tem essas 3 dimensões contempladas no nosso produto. Então, ele é um instrumento financeiro que apoia a viabilização de projetos da vida de crianças e de adolescentes, mais para frente, como faculdade, pós-graduação, intercâmbio, viagens, pode abrir um negócio com o dinheiro que ele acumular, enfim. Aí tem N cenários que ele pode fazer. É um incentivo à educação financeira do menor, por meio de contribuições periódicas para alcançar o objetivo definido, e ao longo do tempo a gente estimula que o menor comece a acompanhar o plano, e a gente tem investimentos ASG, que são sustentáveis, e baixa emissão de papel, como eu comentei. Aí no próximo slide tem um exemplo do que a gente fez com relação a isso. No ano passado, no mês de outubro, do Dia das Crianças, todos os clientes que contrataram uma previdência na Brasilprev, a gente enviou um livro, numa parceria que a gente fez com Por Dentro da História, que a criança era o avatar, era quem participava da história, e ela aprendia a fazer os investimentos, entendia, conscientizando a criança sobre esse investimento de longo prazo e o impacto que tem para ele e para a família. Foi uma ação muito bacana, a gente teve mais de 80 mil crianças que contrataram um plano só no mês de outubro do ano passado. Foi algo inédito na companhia e está super conectado com a nossa missão de ajudar nessa preparação da criança e da família para o futuro. Esse era o último ponto, esse foi o nosso road testing na Brasilprev. A gente está super conectado aí com essa questão da sustentabilidade, e estamos abertos aí para discussões, dúvidas e o que for necessário aí daqui para frente. Muito obrigado pelo convite e um abraço para todos.
Muito obrigada, Renato. Foi muito interessante o estudo de caso da Brasilprev. E, por fim, eu gostaria de passar a palavra para o Hélio Matter, que vai falar um pouquinho sobre a importância da informação para os consumidores. O Hélio é diretor-presidente do Instituto Acatu, formado em Engenharia de Produção pela Poli e mestre PhD em Engenharia Industrial pela Universidade de Stanford. Ele atuou como executivo em seus próprios negócios por 22 anos, faz parte dos conselhos de desenvolvimento sustentável de diversas empresas e é cofundador do Instituto Ethos. Então, Hélio. Obrigado, Larissa. É uma grande alegria para mim estar nessa nova parceria com a Rede Brasil do Pacto Global e com o One Planet Network. Nós já fizemos uma parceria anteriormente, num outro workshop em que falamos sobre extensão de vida útil do produto, em que o Acatu teve a oportunidade de trabalhar junto com a UNEP também, o One Planet Network. Eu tenho muita alegria e muita honra de participar de dois dos programas do One Planet Network, como membro do Multi-Stakeholder Advisory Board, o Consumer Information e o Sustainability and Education Program. Essas são oportunidades de desenvolver ferramentas como essa que está sendo apresentada hoje aqui, e é uma satisfação poder oferecer isso ao público em geral. Nós, do Acatu, trabalhamos pela mudança do comportamento do consumidor na direção de ele poder contribuir com a sua sustentabilidade individual, com a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Trabalhamos isso por educação e por comunicação. Um trabalho que já vai fazer o ano que vem, faz 20 anos. Temos tido bastante sucesso em conseguir mostrar ao consumidor o poder transformador do ato de consumo, seja na compra, no uso ou no descarte de produtos e serviços. Eu vou apresentar resultados de duas pesquisas que o Acatu participou. Uma delas é essa primeira que está na tela, do Panorama do Consumo Consciente no Brasil, feito em 2018, e vou procurar destacar nos resultados dessas duas pesquisas a importância da informação ao consumidor. É esse aspecto que eu retirei dos resultados da pesquisa como um todo para focar e comentar. Pode passar o slide, por favor? Então, sobre o Acatu trabalha com consumo consciente, que é um consumo com melhor impacto, é um consumo melhor, diferente, que evita excesso de desperdícios, para que haja o suficiente para todos e para sempre. E a gente faz isso buscando mobilizar indivíduos, ou em grupo, ou individualmente, para minimizar os impactos negativos e maximizar os positivos, e, com isso, contribuir para a sustentabilidade da vida no planeta. Próximo, por favor. Nas pesquisas do Acatu, que são feitas desde 2003, nós temos verificado como tem sido a evolução do nível de consciência no consumo. E nessas pesquisas desde 2003, nós classificamos os consumidores em 4 níveis de consciência, desde o mais baixo, que é o indiferente, passa pelo iniciante, depois o engajado e o consciente. Como vocês podem ver no ano de 2018, no gráfico mais à direita, os mais conscientes são 24% da população brasileira. E praticamente não houve mudança nesse percentual do ponto de vista estatístico em relação ao número anterior, que era de 2012. Isso significa que, mantido os 24%, entre 2012 e 2018, 3,5 milhões de pessoas no Brasil se tornaram mais conscientes, isso é, seja engajados, seja conscientes propriamente. E esses são consumidores que, no seu modo de consumir, no seu comportamento de consumo, valorizam os atos de consumo que vão ter impacto não apenas para si próprios e imediatos, mas também impactos positivos para a coletividade e no longo prazo. Próximo, por favor. São diversos comportamentos que são analisados, e eu ressaltei aqui alguns deles para comparar o que apareceu nos dados de 2012 com 2018.
é notável que o comportamento em que houve mais redução de prática por parte do consumidor foi a da leitura de rótulos, que caiu de 69% dos consumidores para 53%. E isso nós atribuímos exatamente ao fato de que muitos dos rótulos os consumidores começaram a ver como greenwashing, e aí o guideline que foi publicado pelo Consumer Information Program é da maior importância, e também o fato de que a questão da relevância das informações talvez não seja tão grande para o consumidor. A mais relevante é nos produtos alimentícios, onde existem dados que aqueles consumidores que têm problemas específicos de saúde vão olhar para esses dados e não comer um produto que tenha sal demais ou gordura demais. Outros consumidores estão reduzindo o uso desses rótulos, e eu espero que com esses guidelines e ao longo do tempo uma maior divulgação da importância da informação ambiental, social, econômica e individual, os consumidores voltem a olhar para essas informações. Aí é importante também ressaltar, na parte mais baixa, pode manter um minutinho só, que houve um grande aumento de comprar produtos feitos com material reciclado e comprar produtos orgânicos, de 29% para 48%, de 23% para 48% dos consumidores. Esse crescimento mostra uma preocupação, de um lado, uma preocupação com o meio ambiente, do ponto de vista de produtos feitos com material reciclado. Provavelmente o consumidor aí, como a Beatriz chegou a dizer, ele não tem tanta certeza do que ele está vendo quando ele vê o símbolo do reciclável, ele pode estar confundindo com produto feito com material reciclado ou produto reciclável. Mas, de qualquer forma, há uma grande evolução do ponto de vista de preocupação com o meio ambiente e do ponto de vista de preocupação com a saúde nos produtos orgânicos. Pode passar, por favor? Ao ser perguntado sobre o que é sustentabilidade, o consumidor brasileiro tem dificuldade em responder corretamente. 68% dizem já ter ouvido falar de sustentabilidade. E dentre esses 68%, 60% acha que sustentabilidade é apenas ambiental. Daí a importância do princípio aspiracional das 3 dimensões da sustentabilidade, para que o consumidor passe a olhar para a sustentabilidade de maneira completa, ambiental, social, econômica e individual. E vocês vejam que 61% não sabe o que é um produto sustentável, isto é, apenas 39% afirmam saber o que é um produto sustentável. Pode passar, por favor? E essa dificuldade para adotar práticas mais sustentáveis por parte do consumidor, entre essas práticas, comprar produtos mais sustentáveis, de um lado, a dificuldade é de que o consumidor vê como um produto que custa mais caro. E, de fato, em alguns casos, custa mais caro, porque o produto menos sustentável ele deixa de internalizar alguns custos e joga esses custos para a sociedade. Um produto, por exemplo, que usa mão de obra infantil ou mão de obra escrava, ele vai custar mais barato, mas exatamente porque ele está causando um impacto social super negativo. O segundo fator é de ter mais informação sobre os impactos sociais e ambientais, para 26%, e um terceiro fator que eu chamo a atenção é ser mais difícil de encontrar para comprar esses produtos. Basicamente, eu interpreto, a Catu interpreta, porque as informações sobre os impactos sociais e ambientais não estão visíveis claramente e compreensíveis com facilidade. Então, isso leva ao consumidor dizer que ele não sabe o que é um produto sustentável. Apenas 39% dizem que sabem. É até uma certa surpresa que quase 40% digam que sabem. E devem saber de uma maneira muito parcial, pela definição que o consumidor tem de sustentabilidade e pela dificuldade que ele tem de encontrar informações que sejam confiáveis, claras, transparentes, acessíveis, como prevê o guideline. O próximo, por favor. E perguntado sobre ações das empresas que poderiam agir como gatilhos
para intenção de compras, gatilhos que aumentariam a intenção de compra ou diminuiriam a intenção de compra, que são os dois extremos, esquerdo e direito desse slide, vocês vejam que na esquerda aumentaria muito atitudes positivas em relação a pessoas, trabalho infantil, funcionários, contratação de deficientes e bem-estar da comunidade, e também atitudes positivas em relação ao meio ambiente. E, no outro extremo, diminuiria muito quando o produto da empresa pode causar saúde ou ferimento, ou a empresa ter sido denunciada por uma concorrência desleal. E aí os percentuais são muito altos. São 2/3 dos consumidores e 60% dos consumidores. Nós acreditamos que a empresa denunciada por concorrência desleal, o consumidor não tem exatamente a percepção do que significa concorrência desleal. Então, deve ter havido um privilegiamento por parte do consumidor, ao responder essa pergunta, da empresa ter sido denunciada. A empresa denunciada por um fato negativo certamente perderia credibilidade e perderia reputação frente ao consumidor. Pode passar, por favor. E essa credibilidade em relação ao consumidor é uma credibilidade que vem mudando ao longo do tempo. O que está em verde nesse gráfico, vocês vejam, em 2012 e 2018, 49% não acreditava no que as empresas diziam sobre o que estavam fazendo em responsabilidade socioambiental. E isso reduziu bastante para 24%. Será que é porque as empresas se tornaram mais críveis? Não foi por isso. Conforme mostram o laranja e o arroxeado, houve um aumento de 40% para 63% nas categorias de depende da empresa que está falando, o consumidor vai acreditar. Isso passou de 28% para 32%. Mas o maior aumento, nesse período de 5 anos, entre 2012 e 2018, depende de onde a notícia foi escutada pelo consumidor. Saiu de 12% dos consumidores para 31%. E esse período de 12 a 18 foi exatamente o período de maior emergência das redes sociais, e aí o consumidor ouve aqueles grupos nos quais ele acredita. E isso mostra a importância para as empresas de que as informações sigam as recomendações dos guidelines, de maneira a evitar o máximo possível o greenwashing. Porque se houver uma percepção de greenwashing, a possibilidade ou a probabilidade de que essa percepção seja expandida pelo resto da sociedade é muito grande, pois 31% vão depender de quem ouviu a notícia, e a notícia vai ser ouvida provavelmente em redes sociais. Outro lado é a empresa ter essa credibilidade já firmemente estabelecida com ela. Algumas marcas têm isso e, nesse caso, são 32% que vão acreditar no que a empresa diz, bastando saber qual é aquela empresa. Obviamente, isso é mais raro, porque o número de empresas que têm esse nível de reputação crível é bastante reduzido frente ao consumidor. Próximo, por favor. Na outra pesquisa que nós fizemos, essa foi uma pesquisa feita pelo Acatu junto com a Globescan Internacional, é uma pesquisa em 25 países, e o Acatu foi responsável, junto com a Globescan Brasil, por fazer a análise dos dados aqui no Brasil, e é isso que eu vou mostrar, também selecionados os dados que têm relação com a importância da informação ao consumidor. O próximo, por favor. Podia mudar? Obrigado. Então, atitudes que, para o consumidor, contribuem para uma vida saudável e sustentável, que, de alguma maneira, tem a ver com a informação recebida pelo consumidor. Então, no topo da lista aqui, estão duas coisas relacionadas à saúde. Eu estou tentando melhorar a saúde e bem-estar da minha família, eu estou tentando melhorar a minha própria saúde para praticamente metade da população brasileira. E o segundo item muito importante, eu quero reduzir muito o impacto que eu tenho no meio ambiente para 40% da população brasileira. É natural que se essas pessoas, esses consumidores, estão querendo melhorar a qualidade
do bem-estar e da saúde, eles precisam ter informações a esse respeito. Assim como quererem reduzir o impacto no meio ambiente, novamente, precisam ter informação a esse respeito. E aqui é uma informação central, porque isso levaria o consumidor a se voltar a essa marca ou essa empresa que dá essa informação e tem essa característica, esse atributo de melhorar a saúde ou melhorar o impacto no meio ambiente. O impacto no meio ambiente é confirmado pelos itens que estão mais abaixo, com aproximadamente 20% da população brasileira que concordam totalmente e 50% que concordam total ou parcialmente. Você veja que o consumidor encorajaria outros a comprar de empresa social e ambientalmente responsável, está disposto a pagar mais por marcas que melhoram a sociedade e o meio ambiente e está disposto a pagar mais por produtos socialmente responsáveis. Então, como eu disse, concordam totalmente com essas afirmações 20%. E concordam total ou parcialmente com essas afirmações, 50%. Novamente, para que essas informações possam existir, é preciso que essas informações sejam bem desenvolvidas, que tenham as características de evitar o greenwashing, ter confiabilidade, relevância, clareza, transparência e acessibilidade, como prevê o guia que foi desenvolvido pelo One Planet Network. Vamos para o próximo, por favor. Então, no próximo são comportamentos que o consumidor acredita que contribuem para uma vida saudável e sustentável. O que ele diz que ele faz, consumidor, como comportamento? 54% fazem todo o tempo, ou a maior parte do tempo, consumir produtos produzidos localmente. Isso é interessante como uma característica, um atributo de sustentabilidade, e que praticamente não existem indicadores ou formas de expressar essa informação, mas que seria muito relevante e que mudaria a forma como o consumidor iria perceber o produto, iria se dirigir à compra desse produto. Os supermercados estão fazendo isso, divulgando nas gôndolas, quando o alimento é produzido proximamente ou produzido em comunidades, no ambiente mais local e não distante de onde se está. Também é importante tentar comprar de marcas socialmente ambientalmente responsáveis, que confirma o dado do slide anterior. Como também é de comprar produtos naturais e orgânicos, todos esses fatores precisam de informação, ou o consumidor não vai ter como fazer essa escolha com base nesses atributos que são importantes para o consumidor. Então, a importância da informação é fundamental. Próximo, por favor. E aqui está de quem que é responsável, na visão do consumidor, por uma vida para todos. Uma vida boa para todos, na pesquisa, é a vida boa para mim, consumidor, para aqueles que estão próximos a mim, para o meio ambiente e para a sociedade. Essa é a frase que foi usada na pesquisa, foi vida boa para todos, com esse significado que muitas vezes era explicitado na pesquisa. Vocês vejam que 62% a 67% acham que a responsabilidade por isso é dos governos, das empresas e das pessoas. Quer dizer, quando se confronta governo com pessoas, 62% dizem que é dos dois. Quando se confronta empresa com pessoas, é dos dois a responsabilidade. Quando se confronta governo com empresas, também é dos dois a responsabilidade. E isso vai aparecer, por favor, no slide seguinte. Quando é perguntado para o consumidor quais são as barreiras para ele adotar uma vida saudável e sustentável, vocês vejam que o Brasil é a linha em verde, 58% diz que não tem suporte suficiente do governo, 43% que não tem das empresas, 26% que não tem das ONGs. E 24% porque outras pessoas não fazem, se os outros não fizerem, eu não vou fazer. Eu quero chamar a atenção, especialmente para não há suporte suficiente das empresas para que o consumidor possa praticar uma vida saudável e sustentável. Que suporte é esse? Esse suporte é basicamente, de um lado, informar o consumidor, do outro lado, educar o consumidor.
duas direções nesse processo. E informar o consumidor sobre aquilo que é vida saudável e sustentável significa informar sobre os impactos sociais, ambientais, econômicos e individuais. Novamente, voltamos aos guidelines e à importância dos guidelines, que a importância é absolutamente fundamental por todas essas informações pelas quais eu passei. Por favor, o seguinte. Para finalizar, que também mostra de uma outra maneira a lealdade do consumidor à empresa, aqui a gente perguntou o que tornaria o consumidor mais leal a uma empresa ou uma marca. Como é que a empresa deve se comportar para que haja essa lealdade do consumidor? Então, primeiro, para quase 90% das pessoas, é bem instrumental, é tornar a minha vida mais fácil e conveniente. Mas logo abaixo, ainda acima de 80% das pessoas, é causar um impacto positivo na minha comunidade ou no mundo. Mas como é que o consumidor vai saber se ele está causando, se aquela marca ou aquela empresa está causando um impacto positivo sobre a comunidade ou no mundo? O contato do consumidor é com os produtos da empresa e, portanto, é novamente uma questão de ele saber os impactos que os produtos e os processos produtivos dos produtos têm sobre a comunidade e sobre o mundo, para que ele possa ter uma maior lealdade para com a empresa. Assim como nos dois últimos, acima de 70%, mostrar a melhor versão de mim mesmo, o consumidor quer estar ligado, quer estar conectado a marcas que tenham essas características de serem mais sustentáveis e mais saudáveis. E ele gostaria de ser parte de um movimento maior do que eu. Ele só saberá isso se as informações forem disponibilizadas a ele. É fundamental esse suporte das empresas ao consumidor e a informação com as características dos guidelines, seja nos princípios fundamentais, seja nos princípios aspiracionais, a informação é absolutamente essencial para que isso possa acontecer. Acho que esse era o último slide, pode passar, só para ter certeza. Pode passar o slide. Esse era o último slide. Eu agradeço a vocês pela atenção, agradeço novamente a parceria da Rede Brasil do Pacto Global e dos programas do One Planet Network, as minhas amigas Bárbara e Beatriz. Muito obrigada, Hélio. Eu queria lembrar a todos vocês que quem quiser acessar essas duas pesquisas que o Hélio apresentou na íntegra, elas estão disponíveis na nossa página de publicações no site do Acatu, mas também nós vamos compartilhar os slides com todos os participantes mais tarde. E como nós estouramos o tempo, eu queria convidar vocês a enviar suas perguntas no chat ou por e-mail, que nós respondemos depois, assim a gente também acaba não tomando tempo de ninguém. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação de todos, principalmente do pessoal que apresentou os estudos de caso, a Beatriz, a Bárbara e a Fernanda e ao Hélio, pelas suas falas. E gostaria de continuar na fé de que tudo vai passar, fiquem a salvo, se cuidem, e espero que em breve a gente possa realizar um novo evento presencial e todos possam se ver e conversar um pouco melhor. Então é isso, obrigada, pessoal. Obrigada, Larissa. Obrigada, gente. Abraço para vocês. Muito obrigado. Um abraço para todos. Grande abraço a todos. Tchau. Igualmente. Grande abraço.